Olá, regra do vão grande 7. Vão grande só deixa claro problemas que já existiam no seu processo de dimensionamento. Muitas pessoas vão dizer: Gilberto, eu sei projetar estruturas e tudo mais, mas quando aparece uma viga com mais de 6, 8 metros de vão, ou quando eu tenho que projetar um galpão que o vão é mais de 20 metros, eu tenho dificuldade. Bom, primeira questão é, na verdade não é bem assim. Por quê? Bom, vão grande precisa de elementos robustos, né? Realmente precisa. Isso não significa que é mais difícil projetar. O que é mais difícil é pagar pelo material, ok? Tá? Mas projetar uma viga com 2 ferros de 8, 2 ferros de 16, o tempo de escrever a quantidade de ferros é o mesmo. Tá? O problema é que, sem um pré-dimensionamento bem feito, e não tem muito gente que fala, o pré-dimensionei, como esse pré-dimensionou? Eu peguei o vão e dividi por 10, esse é o pré-dimensionamento. Não, isso é um chute. Tá? Pré-dimensionamento é muito mais do que isso. Tem até vídeo meu sobre. E sem a otimização e sem entendimento do sistema, é muito difícil determinar a seção ideal de uma peça e ter certeza que aquela é a seção ideal. Isso vale para vão grande, isso vale para vão pequeno, isso vale para pilar, isso vale para fundação, isso vale para qualquer outro elemento estrutural. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu tinha uma viga que custa R$1.000 e eu fiz um superdimensionamento, planejei mal, sei lá, fiz algum erro, vai custar, sei lá, R$1.100. E daí joguei R$100 fora. Só que se tem uma viga que custa 10 mil e não R$1.000, custa 10 mil, e eu vou fazer 8 vigas dessas iguais, eu estou falando de 80 mil, e dei um erro de 10%, é 8 mil, já paga um projeto, entendeu? Então, a questão é, quando o vão aumenta, o erro, o problema gerado por erro, aumenta exponencialmente. Próxima coisa, vão grande é mais complicado de dimensionar. Não, não é. As fórmulas de dimensionamento são exatamente as mesmas, seja vão de 3 metros ou um vão de 30 metros. Muitas vezes, inclusive, em modelos para grandes vãos, o modelo é mais simples do que se eu tivesse um monte pilar próximo, se a obra não for bem padronizada. Muitas vezes o modelo estrutural de um grande vão, e a gente vai ver por que depois, tá? É bem mais simples. O que realmente é complicado, e daí realmente é praticamente impossível, é otimizar quando não foi feito o diagrama de corpo livre, o dimensionamento é limitado. Eu abri o software, lancei a viga e não se conhece o método executivo que vai ser trabalhado. Eu sei que é concreto armado, que você sabe quanto que custa um metro quadrado de forma, um metro cúbico de concreto, quanto tempo um armador gasta em cada armadura, qual que é a diferença de custo por quilo de diferentes diâmetros de vergalhão, tudo isso alterna. Okay? E as possibilidades, quais possibilidades de viga eu tenho, quais possibilidades de elemento estrutural da laje eu tenho, como que eu posso planejar isso? Tudo isso aqui, se eu não tiver um controle, não souber exato, o custo vai lá para o fim do mundo. E isso vale tanto com vão pequeno quanto com vão grande. Novamente a questão é, a diferença é que em um vão pequeno, o gasto extra para um projeto mal feito é menor. Mas quando aparece o vão grande, esse erro fica muito mais perceptível, ok? Próximo, mas vão grande custa muito. Nossa, o vão grande é muito caro, fazer um vão lá, uma viga de 10 metros, meu Deus do céu, é um custo absurdo. Sim, tá? Mas na maioria das vezes isso não é um problema. Como que não é um problema, meu Deus do céu, vai gastar, sei lá, 30% a mais em estrutura por ser um vão grande? Não é um problema porque o cliente já decidiu o que é um vão grande. Obviamente, se meu cliente está escolhendo de fazer um sobrado de 500 metros quadrados com um vão de 10 metros, ou um prédio de 500 metros quadrados com 8 apartamentos do Casa Verde e Amarela, onde o maior vão é 3,20 m, e ele fala, eu estou pensando aqui, eu quero fazer o mais barato dessas duas obras de 500 metros quadrados, eu vou falar o quê? Então eu faço o prédio. Só que a questão é, geralmente, o cliente que pensou, eu vou construir o meu sobrado, que eu vou morar de 500 metros quadrados, ele não vai aceitar a sugestão de, ao invés disso, fazer 8 apartamentos de Casa Verde e Amarela, entendeu? Então, a gente não tem a opção de não ter o vão grande, geralmente. Okay? É igual falar que é absurdo comprar Ferrari 0 km, que custa 5 milhões, quando tem Uno 92, que está fumacendo pouco por 5 mil. Por que a pessoa vai gastar 5 milhões se o Uno 92 também tem 4 rodas, também anda, tem porta, tudo?
Porque a pessoa que está comprando a Ferrari não está comprando o carro, ela está comprando o luxo, ok? Tá? E quem constrói sobrado de alto padrão, também. E ele ainda assim quer o sobrado de alto padrão, ok? Tá? A questão que eu vejo muito engenheiro achando assim, o cliente está querendo ver se um vão de 10 metros, 12 metros, ele quer fazer um sobrado de 500 metros quadrados e ele não se tocou que ele pode comprar um apartamento do MRV que é muito mais barato. Ele sabe que tem um apartamento do MRV lá de 42 metros quadrados muito mais barato. Só que ele não quer aquele apartamento do MRV, ele sabe que vai pagar mais. Ok? No que importa então? Porque, ok, se o cliente aceita pagar, qual que é o problema? O problema é que o construtor se importa com o lucro final dele. Ok? E é aqui que vai dar a diferença. Porque o construtor ele foi lá e vendeu a obra pronta por 1 milhão. Tá? A questão é, se esse cliente orçar com 5 construtores diferentes, os 5 vão passar um preço bem mais alto do que seria se fossem voos pequenos. Então, tecnicamente, só aumentou o valor, ok? Tá? Mas imagina que foi vendido a estrutura por 1 milhão, ou seja, entregar a estrutura levantada por 1 milhão. E o construtor estimou que ele ia gastar 900 mil reais para construir, né? E daí entra tudo, mão de obra, imposto, logística, tipo, a estrutura pronta, total, completo, 900 mil reais. Se ele contrata um engenheiro que consegue dimensionar a estrutura e deixar ela em pé por 800 mil reais, dentro da norma, com coeficiente de segurança, tudo normal, ele dobrou o lucro. Percebeu? Então, tinha uma obra que custava 900 mil, eu reduzi para 800 mil, eu reduzi pela metade o custo da obra? Não, mas eu dobrei o lucro do construtor. Por quê? Porque eu reduzi o tanto que ele achava que ia lucrar. Ok? Tá? E quando a gente está falando de um vão grande, a variação de preços é maior. Tá? Mas, se ele contratar um engenheiro, e ele pensava que ia gastar 900 mil, e daí o engenheiro foi lá, não planejou bem, colocou uns ferros a mais para garantir, não imaginou a estrutura adequadamente, fez erros de concepção e a obra custou 1 milhão, aumentou o custo em 10%, mas o lucro dele foi para o lixo, ok? Ele está com a equipe lá, trabalhando, sei lá, por 6, 8, 10 meses nessa obra, e quanto que ele vai lucrar? Nada, entendeu a situação? Então, quando a gente começa a falar de vãos grandes onde a variação é maior, uma pequena otimização consegue reduzir bastante. Mas, se já tem o vão grande, não tem muito o que fazer, né? Não tem a opção de você chegar para um médico, né? Ele é o melhor neurocirurgião da América do Sul, ele ganha 300 mil reais por mês, e você fala para ele, não, você podia comprar uma casa do Casa Verde e Amarela, que é muito mais barato. Não, ele não está buscando isso. Ok? Tá? Próximo, vão grande só exige respeitar a base de estruturas. Ok? Tá? Lembra aquela situação que um problema no topo acontece porque a pessoa não tem a base? Pois é, esse é um exemplo claro disso. Ok? Vão grande é uma questão de você ter uma base muito forte em estruturas. Não é questão, quem sabe se eu tivesse um software melhor, que modela com mais variáveis, que modela elementos finitos, daria menos gasto. Não. Tá? Vão grande só exige respeitar a base. Tá? E agora entra a questão. Em 2022, ou seja, esse ano que eu estou gravando esse vídeo, foi inaugurada a primeira ponte com um vão acima de 2 quilômetros, ok? Entre um pilar e outro pilar tem mais de 2 quilômetros na ponte Çanakkale, na Turquia, ok? E você deve imaginar, nossa, 2 quilômetros e uns trocados. O diagrama de corpo livre de uma ponte dessas, meu Deus do céu, deve ser complicadíssimo, deve ser um modelo extremamente complexo que vai gastar 2 horas só para mim terminar de desenhar. Não. O diagrama de corpo livre da ponte Çanakkale é de uma viga com 2 apoios. É só isso. Ok? O modelo é uma viga com 2 apoios, uma num quarto do comprimento total e uma no 3/4 do comprimento total. Basicamente isso. Ok? E entra a questão, modelar e otimizar o deck de voos pequenos, ou seja, essa ponte tem o cabo principal, que vence o voo de 2 km e pouquinho, ok? Tem os cabos secundários,
que também é extremamente fácil de mencionar eles, ok? E para apoiar, digamos, onde a pessoa vai passar em cima, no deck em si, ali é complicado. Onde os vãos são bem pequenos, ali que é complicado. Por quê? Porque é um modelo complexo, cargas pontuais, tudo mais, ele complica. Mas o vão grande foi bem fácil, ok? Tá? Só que, claro, a otimização dessa obra se deu pela otimização do vão pequeno, pela redução de peso. Imagina se essa obra tivesse feito um deck 10% mais pesado. A ponte como um todo ia ter que ser 10% mais pesada, os pilares teriam que ser mais pesados, a fundação teria que ser mais pesadas, ok? Então, o que aconteceu? O quê? A otimização do deck, onde foi o vão pequeno, do elemento secundário, que garantiu que essa ponte fosse menos absurda de caro. Ainda foi caro para burro, mas um pouquinho menos, ok? E aqui entra a questão. Todas as pontes com vão acima de 1.200 metros, tecnicamente em 2022 que estou gravando, todas as pontes com vão acima de 1.105 metros, tem esse mesmo diagrama de corpo livre, ok? Não tem nenhuma ponte no mundo que tem um vão acima de 1.200 metros que não tem esse diagrama de corpo livre, porque esse é o diagrama de corpo livre ideal. Por quê? Bom, agora vamos entrar nessa questão de vãos menores. Pontes suspensas, e a ponte Sanakali é um exemplo de uma ponte suspensa, é um arco tracionado. Arco é uma geometria extremamente eficiente para cargas gravitacionais, e tração é a melhor força para resistir, ok? Porque tração não gera instabilidade, tração não gera problemas, é só força sobre ar, é basicamente isso, ok? Tá? Ela tem o arco é tracionado, os cabos são tracionados e ela tem 2 pilares comprimidos, tecnicamente 4 pilares porque são dois cabos um do lado do outro, né? Então 4 pilares comprimidos no total, ok? A ponta inteira 4 pilares, beleza? Agora a próxima situação. Depois desse vão de 2.023 metros, ok? Tem mais vão do que anos da Terra, tá? Ponte estaiada, tração é igual, tipo, ela tem cabos tracionados iguais, tá? Até vou demonstrar aqui, ó, tá? Mas aqui é uma ponte suspensa, onde ela tem o cabo fazendo esse levanto, daí faz o arco, daí volta. A ponte estaiada são vários cabos aqui, ó. Parece que não tem cabos aqui na parte de dentro, mas é porque ela é branca, azul e vermelha, ok? Tá? Ela tem, digamos, tirando os pilares, ela também é só elementos tracionados, ok? E esse modelo permitiu ser feito um vão na Rússia de 1.104 metros, ok? É uma perda gigante, só por não usar o efeito de arco, 1.104 metros. Será que ninguém pensou que a gente podia fazer um vão de 1.300 metros estaiado? Podem até ter pensado, mas quando passa de 1.100 metros, na verdade quando passa até menos aqui no caso, seria mais econômico já partir para uma ponte suspensa, onde eu uso o efeito de arco, ok? Porque uma ponte estaiada, por mais que seja mais fácil a execução, ela não usa efeito de arco, por isso ela acaba ficando bem mais cara, entendido? Próximo, ponte em arco, eu estou falando no arco normal, no arco comprimido, tá? Porque tecnicamente a suspensa é um arco de ponta cabeça, tá? Mas a ponte que vence o maior vão usando arco e cabos tracionados e pilares comprimidos é a ponte Pingnan, com vão de 575 metros. É menos de 30% do que a Sanakali vence. Ok? Por quê? Ela não usa efeito de arco igual? Sim, mas ela usa o elemento principal comprimido em vez de tracionado. Além disso, essa ponte poderia ser mais barata que outros sistemas, né? Um arco não tende a vencer vãos nesse porte, mas ela foi feita de propósito em arco por questão estética, tá? E a questão é 575 metros. Okay? O efeito de tração é mais importante do que o efeito digamos, de arco. Beleza? Tá? Próximo, ponte cantilever ou ponte balançada. Okay? Que é o quê? Que é uma ponte onde você faz os 2 pórticos principais e começa a fazer a ponte crescendo para fora desse pórtico. Similar a uma ponte estaiada, de certa maneira. Tá? Mas com um elemento de flexão. Começando pelos apoios, ela tem um momento flutuador negativo gigante e um positivo pequeno, ok? Tá? Aqui está a ponte. Olha a altura que ela tem nos apoios. Pois é, por quê? Porque quanto maior a altura nos apoios, maior o negativo, menor o positivo, ok?
E essa ponte vence um vão de 549 metros, menos do que o arco. A primeira ponte que suporta flexão já é um vão muito menor que qualquer outro elemento de tração ou compressão. Próximo, ponte em arco, só que de concreto armado. Você vai pensar, nossa, concreto é melhor para suportar compressão. Tecnicamente sim, mas não quando a gente vai comparar em resistência. Ok? Tá? Porque quando a gente começa a falar de vão grande, o peso é muito mais crítico, a gente tem que otimizar o peso da estrutura. Então entra a questão, usando concreto armado, eu tenho um material muito mais barato que o aço, mas um material com uma menor resistência comparado ao peso. O concreto pesa 1/3 do que o aço pesa, mas tem o que? 10% da resistência? Dependendo do caso, um pouco mais, não chega a 20%. Então, além disso, ele vai ser maciço. Eu não posso usar uma treliça de concreto. Tecnicamente é até possível, mas é bem mais complicado ainda. E a maior ponte é 445 metros. A ponte King Long. É essa ponte aqui, ó, extremamente inclinado. Ok? Próximo, ponte treliçada. Só que treliçada normal, não cantilever. É uma ponte onde foi feita uma treliça contínua. 400 metros, que é a ponte Ikitsuki, no Japão. Ok, tá aqui a ponte Kitsuki, ela tem mais inércia no negativo ainda, mas ela é uma ponte contínua como um todo, ela não tem dois pontos aqui que forçam uma rótula natural. E esse 400 metros já é um vão bem menor. E ponte de concreto protendido, tá? Shibampo, que eu acabei não pegando aqui a... Deixa eu só pegar aqui a Shibampo, tá? Não peguei os vãos dela, tá? Mas a ponte Shibampo, tá? Qual é o vão? Porque a gente pensa, concreto armado foi possível vencer 445 metros. Tá? A ponte Shibampo, tá? É quanto? É 330 metros, ok? Vão 330 metros. Agora entra a questão, por qual motivo, eu vou pensar, concreto protendido é mágica, é uma mágica que vence vão maior. Por qual motivo a maior ponte em concreto não protendido vence um vão de 445 metros, mas a maior ponte protendida vence só 330? Ou seja, 25% a menos do que a armada. Por quê? Porque a ponte de concreto protendido está suportando flexão, enquanto que a ponte em concreto armado está suportando compressão. Ok? Tá? Então, o efeito de arco é mais importante do que a proteção. Entendeu? Tá? É uma questão de uma diferença gigante. E aqui está as imagens da ponte, das pontes que eu demonstrei, tá? Em ordem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Tá? E qual que é a questão então? Tá? A gente está falando de vão grande. Bom, se você está com dificuldade de projetar uma estrutura que tem um vão grande, não, você só tem dificuldade de projetar a estrutura. Ok? Essa é a questão. O vão grande só potencializou problemas, dificuldades que você já tinha e que quando era um vão pequeno você não percebeu. Okay? Porque quando é um vão pequeno que custa R$100 a mais, um erro não dá para perceber. Agora, quando o erro começa a potencializar, quando aquele valor começa a potencializar, você percebe, opa, eu acho que eu estou com um problema. Okay? É igual a pessoa que fala, eu sei estacionar o carro, mas não quando eu tenho pouco espaço na baliza. Então, você não sabe estacionar. Okay? A definição de alguém que sabe estacionar bem, ela consegue estacionar numa vaga apertada. Okay? A definição de um engenheiro que sabe dimensionar bem, ele consegue dimensionar bem mesmo em um vão grande, aliás, principalmente em um vão grande, onde a capacidade de dimensionamento é mais importante. Ok? Então, primeiro, estude melhor o sistema estrutural, vá na obra, analise como é executado, analise opções, busque maneira de otimizar e compare custos. Se você está projetando obras de custos pesados, que vão grande exemplo mais claro, faça comparativos de diferentes concepções e comparações de custos. E tenha noção do custo dos materiais e mão de obra da sua região, assim como quais sistemas estruturais possuem mão de obra qualificada na sua região. Okay? Porque não adianta nada eu descobrir, definir que aqui vai ser concreto protendido. Só que eu moro a 700 km da capital, tenho que pegar uma estrada de chão para chegar na minha região e tenho que trazer equipamento de proteção na capital. Então você escolheu um sistema horrível. Mesmo que a proteção seja mágica, mesmo que a proteção vença vãos gigantes e tudo mais, e tudo mais, ainda assim não é um sistema adequado porque você não tem mão de obra qualificada na sua região. Entendeu? Tá? E questão de marketing aqui então, nos cursos abaixo, eu tenho aulas específicas de como dimensionar e otimizar grandes vãos. Tanto módulos de estruturas metálicas quanto os cursos de concreto armado
tem aulas específicas justamente sobre grandes vãos, que na verdade é só dimensionar e otimizar estruturas, onde a otimização é extremamente importante, beleza? Tá? E por questão final, se a gente for ver as pontes base, tá? Maior vão vencido, usou o quê? Usou arco, tá? Usou continuidade, tá? Porque uma ponte suspensa ela usa continuidade, ela é totalmente negativada, tá? E se for fazer uma comparação básica aqui, ó, vou até marcar aqui, tá? As questões aqui, vamos lá então. Marcar em azul aqui, ó, todas as pontes que usam negativos para vãos grandes. A ponte suspensa usa, a ponte estaiada usa, a ponte em arco não precisa, ok? A ponte cantilever com certeza precisa balanços negativos, né? Tá? A ponte em arco não. A ponte treliçada contínua até usa, não é tão importante, mas usa, tá? E a ponte cantilever aqui usa. Então, dessas modelos, 5 estão usando para vencer vãos grandes, justamente negativos pesados. Próximo, quais usam flexão? Cantilever, tá? E basicamente só essas. Todas as outras usam elementos, integralmente treliçada contínua também, tá? Mas todas as outras usam basicamente tração ou compressão. Ok? Tá? Marcar lá em verde agora. Quais usam elementos tracionados? Primariamente tracionados. Quais que usam? As de maiores vãos. Ok? Tá? Quais usam elementos flexionados agora? Marcar lá em roxo. Aqui eu uso flexão. Tá? Então, eu tenho, para vencer vãos grandes, a principal questão é aproveitar os negativos e usar primariamente esforços de tração, compressão se possível, não flexão. Ok? Além disso, lembra aquela regra dos 10%? Você vai dizer, não, Gilberto, mas eu pré-dimensiono, eu só divido por 10. Quais dessas pontes respeitam a regra dos 10%? Ok? Quais dessas pontes, se eu pegar o vão dividir por 10, vai ser a altura dela? Bom, aqui entra a questão. Ponto suspensa. Não, ponto suspensa é mais alto que 10%. Geralmente ela tem de ser de 15% a 18%. Ponto estaiada também não, ela tem de ser bem mais alta do que 10%. Ponte em arco também não, geralmente ela vai ficar próxima de 20%, 25%. Ponte cantilever, até é possível chegar próximo a uma ponte treliçada, né, igual a ponte Quebec é, mas geralmente ela tem bem mais. Ponte em arco, com certeza não, ok? Ponte treliçada contínua, ok? Ela chega próximo dos 10%, ok? E ponte cantilever do concreto pretendido também chega próximo no apoio a 10%. Então, mas não é fixo, né? Tem uma seção variável, ok? Então, tanto que a ponte cantilever de concreto, qual é o formato dela? Ela é assim, ó, né? Ela tem mais inércia em alguns pontos, menos inércia em outros. Então, tecnicamente, também não vale isso aqui, ó, tá? E a ponte treliçada, geralmente ela tem mais do que 10%. Então, apesar de ela ser possível fazer com 10%, geralmente ela tem mais do que 10%. Então, a gente consegue ver aqui, ó. Vou até aumentar nessa imagem aqui, ó. Mas a questão é, olha aqui, ela tem uma altura bem maior que 10%. Por quê? Porque essa regra dos 10% é uma maluquice, entendeu? Tá? Então, nenhuma ponte usar vão 10%, vãos menores até precisa suportar flexionada, tá? Concreto armado pode vencer mais do que pretendido por usar o efeito de arco contra o efeito de flexão. E a questão é, muitas vezes um material mais caro que o aço, quando a gente começa a falar de um vão grande, começa a ser mais eficiente que concreto armado, não pelo custo, mas porque o peso total da estrutura acaba sendo menor, beleza? Mas por enquanto seria isso. Tome cuidado. Se você está com dificuldade de vão grande, não. Você está com dificuldade, ponto final, tá? Você não tem que buscar como será que eu consigo vencer um vão. Não, o problema é como que eu consigo entender melhor de estruturas. Como que eu melhoro a minha base. Como que eu garanto que eu tenho uma base forte, ok? Além desses cursos aqui, também tem o curso de estática, que é gratuito daí. Ok? O curso de estática gratuito, que é justamente a base, tá? Que também está no meu site, tá? Mas por enquanto é isso, então.